Saudações nas três pontas do Sagrado Triângulo. Eu sou R.A., lembrando a todos que eu não estou acima do bem e do mal. Aliás, todos nós estamos entre os dois. Está entrando no ar o seu podcast de cunho místico, espiritualista, esotérico, da Hollis Entertainment. Lembrando a todos também que nós não estamos aqui para formar servos, seguidores. Estamos aqui no intuito que floresça o livre pensador que existe dentro de cada um. O livre pensador que irá descobrir as suas verdades. Muitas das vezes, uma pessoa, ela em fuga da Matrix, dos matrixediadores, né? Uma pessoa que está sendo matrixediada, ela corre para uma religião, ela corre para uma doutrina e ela acaba apenas mudando de senhor. Ela deixa de servir a Matrix e acaba servindo um senhor, um líder dentro de uma religião cristã, judaica, dentro de uma religião pagã, dentro de uma doutrina, até dentro de uma doutrina. E por que isso acontece? Porque a pessoa está em fuga, ela carrega para dentro dessa doutrina, dessa religião, aquilo que ela já tinha, aquela deficiência que ela já carregava com ela, estando apenas na Matrix, que é a necessidade de ser cuidada, a necessidade de ser conduzida. Ela precisa de um capitão, que um capitão conduza a nau da sua vida. Talvez por preguiça, talvez por desespero, talvez por falta de aprendizado. Vocês sabiam que por muitas vezes em outras encarnações, em outros tempos, em outras gerações, povos que estavam em guerras, por exemplo, muçulmanos e cristãos, e povos também do continente africano, do continente asiático, que por gerações e gerações eles estavam em guerra, quando eles desencarnavam, era feito um planejamento para reencarnar do lado do outro. Havia uma mudança, com o intuito que se vivesse na carne, que se vivesse na pele, né? Que se aprendesse por que aquele povo agia daquele modo, né? Por que o outro agia daquele outro modo, tal? Por que eles permaneciam em guerra? Então havia essa troca. Então espíritos que estavam do lado encarnavam do outro lado, e espíritos que estavam do outro lado encarnavam no outro lado. Por muitas vezes foram feito isso. E vocês acreditem que eram poucos os espíritos que conseguiam sair dessa roda. E por que isso acontecia? Porque o espírito, ele mudava de lado, mas ele carregava com ele o mesmo ódio. Então, um muçulmano, ele odiava um cristão, desencarnava, ele voltava na pele de um cristão que carregava com ele o ódio. Do mesmo jeito, ele passava a odiar o muçulmano. E assim até que se acelerou esse processo, porque até o plano espiritual, até a divindade, ela vai por tentativas. Demoraria demais para que as pessoas evoluíssem dessa forma, e começaram a serem mandados os espíritos para outros lugares, encarnar em outros lugares, porque já não havia condição de ficar se propagando esse ódio por tanto tempo. Era um atraso. Nós estamos sempre atrasados ou estacionados nessa morada. Bom, mas o assunto hoje não é esse.
Talvez eu fale sobre esse assunto num próximo podcast. O assunto que eu quero... eu estou falando isso que era para vocês terem uma ideia de como se libertarem, não se deixarem conduzir. As religiões, as doutrinas, elas são como bússolas. Eu fiz uma alusão a uma nau, né? A uma embarcação. As religiões e doutrinas são como bússolas que te direcionam para caminhos. Mas, por muitas vezes, as bússolas se desgastam, se quebram, dão defeito. E aí, na hora da tormenta, na hora da tempestade, o que vai valer é o seu aprendizado e a sua intuição. A sua intuição é a sua ligação direta com a fonte, né, de energia, com a grande consciência cósmica, com a fonte da criação, com o Deus do seu coração. Então não se deixem levar, vamos transgredir sem nos deixar levar, sem nos deixar conduzir. Respeitemos as hierarquias, aqueles que estão dentro de uma doutrina, que estão dentro de uma religião. Respeite a hierarquia, mas jamais deixe que um dito superior se sinta superior a você, pois aí é um indício de que você não está no lugar certo. Liberdade. Mas muitos fazem e muitos acabam se acomodando, como eu disse, por serem acomodados e precisarem de alguém que conduzam a sua nau. Mas o assunto hoje de O Transgressor é a continuação do primeiro podcast que eu fiz sobre almas gêmeas, que na verdade era um podcast introdutório, era uma introdução para esse assunto de hoje, amores e paixões, ao qual muitas pessoas confundem muito isso, e muitas religiões e muitas doutrinas usam da paixão, do amor, para aprisionar, para continuar o aprisionamento de mentes, o aprisionamento de consciência, com as melhores das intenções, como nós sempre escutamos. Lembrando que de boas intenções, o inferno já deve estar mais do que lotado. Bom, então vamos falar de amores e paixões de uma forma um tanto diferenciada, desmistificada, que é importante isso. As pessoas perguntariam, para começar, vamos começar na coisa do amor à primeira vista. E para quem... Antes que eu me esqueça, eu vou deixar talvez no card aqui ou na descrição, seria de suma importância que você ouvisse o primeiro podcast em que eu falo sobre almas gêmeas, que eu desmistifico essa coisa do casal romântico, da alma gêmea, da paixão eterna, né? Dá uma conferida e voltem depois para dar continuidade aqui no Amores e Paixões. Amor à primeira vista existe, né? A maioria das pessoas creem que não, que o amor à primeira vista é algo para poucos, que é algo raro, digamos assim, né? Realmente o amor à primeira vista, ele não existe, ele é. Essa é a forma de amor. Como assim? Nós fomos criados da substância amor, pelo sopro divino. Somos constituídos realmente de pleno amor. Por isso o amor, ele é eterno. Se ele é eterno, o amor não tem começo e não tem fim. Então, duas pessoas quando se reencontram, porque o que acontece nas vidas, nas encarnações, são reencontros, e esses reencontros, eles são permitidos por esse amor ao qual todos temos. Então, quando duas pessoas se reencontram, sejam dentro de uma família, como pais, filhos, irmãos, ou se reencontram na vida, entre aspas, amorosa de um casal, o que existe, aquele primeiro olhar, aquele primeiro toque na mão, aquele primeiro oi, ali o amor não nasceu, porque ele é eterno, mas ali o amor já se fez recordar.
Então o amor já existe ali. O amor, ele vem antes da paixão, diferente do que a maioria das pessoas acham. As pessoas acham que existe um gostar, que existe depois, né, existe uma atração, um pequeno gostar, né? Inicia-se uma paixão, uma grande paixão, e dessa grande paixão nasce um grande amor, e não, é o contrário. O amor sempre vem primeiro, mesmo que você não perceba. Às vezes muitas pessoas rejeitam pessoas, não querem conhecer, ou simplesmente esnobam, sei lá, e não veem a oportunidade ali que o amor está dando para que essas pessoas se reencontrem, e os reencontros se dão para que se resolvam questões que te brecam, te freiam, te estacionam na evolução. É por isso que pessoas fazem uma programação reencarnatória e nascem dentro de uma família. Mãe, pais, todos sabem, não é segredo para ninguém como são conflitantes as relações entre pais e filhos, mães e filhos, irmãos, entre irmãos principalmente. Existe um grande conflito porque espíritos com grande afinidade, porém apesar das grandes afinidades, porém com grandes questões a serem resolvidas, rastros a serem limpos, são colocados dentro de uma grande família para que essas questões se resolvam. E assim também é na paixão, quando existe um reencontro entre duas almas, dois espíritos que escolheram que irão seguir um tempo nessa caminhada, nessa vida, como namorados, como marido e mulher, etc e tal. Existe ali também. Então a paixão, ela nada mais é do que um instrumento. Ela é um instrumento que permite que dois amores eternos, que podem ter sido irmãos na outra vida, como eu disse no podcast falando sobre almas gêmeas. Por isso que almas gêmeas não existe essa coisa romanceada, né, romancializada, do Shakespeare ou de outros, né, romances, de que é um casal, né, a minha alma gêmea, o fogo eterno da paixão. Por isso que não é, porque já foram. Quem escutem o primeiro podcast e vocês entenderão que um duplo, que na verdade se chama duplo e não alma gêmea, duplo, são espíritos afins que já reencarnaram diversas vezes, com diversos laços de parentescos, laços, irmãos, primos, como eu disse no podcast, algozes e vítimas, namorados, marido e mulher, mas não necessariamente são um casalzinho, um casal, e ficaram juntos pela eternidade. Escutem o podcast. Então, a paixão é esse instrumento, esse artifício que o plano espiritual e que espíritos usam para se aproximarem e ficarem durante um período junto a outro espírito. Um período, não a vida toda, não um casamento de 40, 50 anos, bodas de ouro, bodas de prata, bodas de ouro, bodas de diamante. Isso não, então isso é errado. Não existe errado ou certo. Não existe pecados. Existe fazer e não fazer e suas consequências. E até mesmo um planejamento feito no plano espiritual, ele pode ser não modificado, mas ele pode ser serem feitas novas concessões aqui dentro dessa vida, porque existe um dinamismo. Nós não somos marionetes conduzida pelo destino ou por um grande ser que fica lá mexendo com as cordinhas, manipulando nossas vidas. A coisa não funciona bem assim, mas isso eu falarei em outros podcasts. Vamos voltar ao amores e paixões. Então a paixão, ela é esse instrumento. Por muitas vezes vocês veem que casais se aproximam, pessoas às vezes que não
conhecem uma pessoa, começam a gostar, se apaixonam, e não necessariamente essa pessoa que determinada pessoa se apaixonou é o seu ideal de pessoa para ter uma relação. As pessoas até se estranham, falam: nossa, como que eu estou gostando de fulano? Como que eu estou gostando de fulana? Eu não acredito que eu estou apaixonado por ele. Eu não acredito que eu me apaixonei por ela. Tão diferente de mim, tão diferentes os seus ideais dos meus ideais. É o instrumento. É o instrumento, paixão, ali, unindo dois espíritos. E por muitas vezes, eu costumo dizer que vocês veem numa relação, as pessoas, os apaixonados, eles se amam, né? Esse amor permite, né, que isso aconteça, que esse planejamento aconteça. Eles se amam, mas se odeiam. E se odeiam por isso, porque existem resquícios do que eles viveram em outras vidas. Existem resquícios de pendências, das diferenças que eles tinham em outras vidas. Então por isso sempre tem esses atritos. Mas essa paixão, por mais que eles se odeiem, que eles não gostem um do outro aqui de determinadas coisas que um faz ou que o outro faz, essa paixão sempre os mantém unidos. Sempre os mantém, como diria, gostandinho um do outro. Né? Não conseguem se separar, não conseguem ficar longe, por muitas vezes brigam com famílias, né? Brigam com Deus e o mundo para poderem ficarem juntos, porque a paixão é mais forte, né, do que tudo. E por que isso? Porque existe um planejamento. E voltando a falar sobre o tempo que duraria uma paixão, não há um tempo marcado, existe um período, né, combinado. Antigamente se tinham os grandes amores, as grandes paixões, casamentos que duravam 30, 40, 50 anos, né? Por quê? Porque nós estávamos num processo, nós ainda estávamos vivendo débitos, expiações. Agora o processo foi acelerado. Nós estamos entrando em regeneração. Então tudo ficou muito rápido. Então antigamente se dava para esperar, passar uma vida toda com uma pessoa para se resolver tudo aquilo que tinham a se resolver esses espíritos. Com esse adiantamento, porque muitos espíritos desencarnados que estão desencarnando estão seguindo para outras moradas mais condizentes com a sua frequência vibratória, porque não conseguiram passar de ano, por assim dizer. Então muitos estão sendo exilados novamente. Dentro da misericórdia divina, claro, não tem ninguém indo para o inferno. Eu falarei em outros podcasts isso. Mas o processo, por ter sido acelerado, o número de relacionamentos, de paixões dentro de uma vida também aumentaram. Então não se recrimine, não há crime nenhum em terminar um relacionamento, um casamento, e se viver uma nova paixão, e depois se viver outra nova paixão. É o natural hoje em dia. O que não é natural é as pessoas se manterem dentro de um relacionamento porque foi imposto por uma religião ou foi imposto pela sua própria consciência que um casamento deve durar a vida inteira, que um casamento deve dar prioridade à família, aos filhos e etc e tal, e se viver um relacionamento doente que faz mal para toda a família, que faz mal para todos os filhos. Porque quando existe o fim de um resgate, que é o fim da paixão, as pessoas conseguem sentir que é o fim desse resgate. Sempre existe um lado ou outro que aceita menos. Por isso deve-se ter muita sensibilidade no término de um relacionamento. Não necessariamente uma paixão precisa comunar num casamento, por exemplo. Existem namoros, grandes namoros, que duram 5, 10 anos e depois acabam, porque acabou o resgate. Cada um para o seu lado. O amor, o verdadeiro amor, ao qual as pessoas confundem muito com paixão e amor, eles trocam o que é uma coisa e o que é outra. O amor liberta.
A paixão, ela aprisiona. O amor liberta. Aquele que ama de verdade, ele concede a liberdade ao ser amado para partir para a outra. Muitas vezes os casais que já estão dentro de um relacionamento doente, porque é o fim do resgate, e eles não conseguem enxergar isso, eles, quando conseguem enxergar e admitir isso, e aceitarem isso, e se separam, o amor que existe entre eles, que o amor é eterno, então não adianta a pessoa falar assim, meu amor por você acabou, eu não te amo mais. Mentira. O amor é eterno. Você pode não estar mais apaixonado, você pode não estar mais apaixonada, mas o amor, depois dessa separação entre essas pessoas, irá florescer, irá se tornar saudável. As pessoas irão ter esse cuidado eterno. E aí as pessoas gostam muitas vezes eu digo, menosprezar e dizer que não, eu tenho carinho pelo pai do meu filho. Não, eu tenho um carinho muito grande pela mãe das minhas filhas. Não, é amor. Amor é um só. O amor, ele não existe essa coisa de amor homem e mulher, amor de mãe e de filho, amor de irmãos, amor pelos animais. Amor é amor e ponto final. O que é diferente são as formas em que você direciona esse amor. Mas amor, ele é um só. O amor não é algo egoísta. O amor é algo que se compartilha. A paixão é egoísta. E deve ser, por muitas vezes. Por muitas vezes, vocês veem, as pessoas abandonam sua casa, seus planos, tudo aquilo que tinham de interesse na vida por um grande amor. Ou seja, por uma grande paixão permitida por um grande amor que existe entre essas duas pessoas. O amor ele é igual. O amor que sentimos por um cachorro, uma pessoa, pela mãe, pelo pai, pelos parentes. É por isso que eu costumo dizer muitas vezes, se você quer realmente uma pessoa que te ame de verdade na sua vida, observe bem a pessoa. Não escolha aquela pessoa, não escolha não, muitas vezes não temos escolhas, mas quer dizer, escolha sempre temos, mas temos coisas a passar. Mas não vise aquela pessoa que diz que te ama acima de tudo, que morreria por você, que mataria por você. Eu disse no outro podcast, se você encontrar uma pessoa assim na sua vida, corra, porque você está passível de um crime passional. Você está na mão de um psicopata, de uma psicopata. Você deve observar se a pessoa com quem você está se relacionando é uma pessoa amorosa. A não ser que seu ego ainda tão cheio de vaidade, que ainda precisa ser moldado, porque a vaidade ela não é boa, nem aquela vaidade de eu cuido apenas da minha aparência, nem essa vaidade ela é boa, falarei em outros podcasts. Mas se você ainda é munido dessa vaidade e necessita ser a rainha, necessita ser o rei amado por aqueles, pelo cônjuge, então você está com um problema. Você está com um grande problema. Mas não estando, procure uma pessoa que seja amorosa, que te ame como ela ama um estranho. Ela daria a vida por você, mas daria pelo estranho. Ela cuidaria de você se você ficasse doente, se você vinha ficar doente, mas ela cuidaria de uma pessoa estranha se ela vir ficar doente. Procure uma pessoa, se você quer que se dá bem dentro de uma relação, uma pessoa amorosa, não alguém que te ame, que alguém que seja doente de paixão por ti. Antigamente se dizia que se você quer conhecer como será seu futuro marido, será sua futura esposa, você observar como ele age ou agia com parentes, com amigos. Você vai ter paz de espírito se a tua busca for essa, por alguém amoroso, não por alguém doente por você.
Procure aceitar na sua vida uma pessoa que saiba amar por igual a humanidade, ao invés de cultivar um psicopata. Seguiremos esse podcast na segunda parte, lembrando a todos vocês que não estou acima do bem e do mal. Ninguém está acima do bem e do mal. Todos nós estamos entre os dois. Crer, buscar, sentir e saber. Sou R.A. Pot Simon Libertaten. Gratidão, gratidão, gratidão.